Em todo o vasto multiverso do Stephen King existe uma categoria de monstros que vai muito além do vilão tradicional, do assassino mascarado ou até mesmo da figura clássica do demônio. A gente passou anos achando que o Pennywise era a coisa, um ser único, uma anomalia cósmica que caiu na Terra por acaso. Mas se eu te dissesse que ele não é único, e se na verdade ele foi apenas um exemplar de uma espécie inteira? O King chama essas entidades de outsiders, não porque eles vêm de outro planeta, mas porque eles vêm de fora da criação. Eles vêm daquele espaço de escuridão perpétua que existe entre os mundos, um lugar que na mitologia da Torre Negra é conhecido como Espaço Toldach. E o que você vai descobrir hoje muda completamente a forma como você assiste It, a Coisa, ou a nova série de It, Welcome to Derry. Porque o Pennywise não está apenas com fome, ele está seguindo um comportamento biológico de uma raça que se alimenta não só de carne, mas de nós, sabe? Do que faz a gente ser humano. Eles são vampiros psíquicos. E o pior, eles estão espalhados por quase todas as obras do King e provavelmente você nem percebeu que eles são irmãos do palhaço dançarino. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo do que vem por aí. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tara Moitinho. Bom, hoje a gente não vai apenas falar de um filme, a gente vai dissecar a biologia do mal no universo de Stephen King. Bom, a gente tem o termo outsider, que aparece explicitamente pela primeira vez no conto O Policial da Biblioteca, mas o conceito sempre esteve lá. No livro do It, durante o Ritual de Shud, que os filmes de 2017 e 2019 tentaram adaptar, mas simplificaram bastante, é dito que a coisa veio de fora, mas não de outro planeta, ele veio do macroverso. O problema é que ao adaptar essas histórias para o cinema, Hollywood tende a transformar tudo em um monstro genérico. O Pennywise vira um alienígena ou um demônio. A criatura da série Outsider da HBO virou um bicho-papão. Mas nos livros o King fecha o cerco, ele descreve esses seres como sendo diferentes, mas semelhantes uns aos outros. Pensa assim, um gato doméstico e um tigre siberiano. Eles são parentes, compartilham o mesmo DNA, instinto, formato, mas um dorme no sofá e outro estraçalha sua caça. Os outsiders funcionam assim. O Pennywise é apenas um membro dessa família disfuncional e cósmica. E por que isso importa? Porque muda a motivação do vilão. Eles não querem dominar o mundo, eles não querem dinheiro ou vingança. Eles respondem a impulsos primais. Eles comem emoção. E hoje eu vou te provar que o Pennywise tem primos perdidos em outras histórias que você com certeza ama e que a verdadeira forma dele revela o maior segredo da mitologia da Torre Negra. Agora bora catalogar essas criaturas porque a variedade é assustadora e explica exatamente como o Pennywise funciona. Primeiro a gente tem que falar do Tuck, que aparece no livro Desespero e também em Os Justiceiros. O Tuck, eu acho que é assim que fala o nome, tá galera? É uma entidade extradimensional presa numa mina em Nevada. Lembra de algo? O Pennywise fica no esgoto, o Tuck na mina. Ambos precisam de um esconderijo escuro. Mas enquanto o Pennywise gosta do medo, o Tuck se alimenta de dor física e desespero. Possui corpos humanos, ele usa esses corpos até eles estragarem e ele pula pro próximo. É um outsider bruto e violento. Depois a gente também tem a Delia Lords. Ela aparece no conto O Policial da Biblioteca e ela se alimenta de terror e culpa. E a forma real dela? Traços de inseto. Guarda essa informação inseto aí com vocês. Agora, o mais famoso recentemente é o Outsider. No livro e na série de 2020, essa criatura duplica o DNA das pessoas para cometer crimes. Mas qual é a comida dele? Não é o crime em si, é o luto, é a tristeza profunda das famílias das vítimas. Ele bebe a dor emocional como se fosse um suco de caixinha para ele. E talvez o mais interessante e perigoso de todos depois do Pennywise é o Dendal. Quem leu Torre Negra, volume 7, sabe que o Roland e a Susana encontraram um comediante chamado Joe Collins. Ele fez eles rirem muito, até quase morrerem. O Dendal é um outsider que se alimenta de risada e da euforia, que para essas entidades aí, qualquer emoção humana extrema é
comida. Alegria ou medo, para eles é só questão de sabor. Percebem o padrão aqui? Todos são vampiros psíquicos, mas existe uma característica física que une todos eles e que o cinema raramente mostra pra gente. Nos livros, quando a máscara cai, o que sobra deles? O Pennywise é, em sua forma final, uma aranha gigante. A Rosemary, outra outsider, tem uma forma aracnídea. O Dandalo, quando morre, vira uma criatura insetoide. E o outsider da HBO é descrito como tendo larvas dentro dele. O King tem uma obsessão clara aqui. Para ele, o mal cósmico tem a forma de inseto. Talvez porque os insetos sejam frios, operem numa lógica de colmeia ou sobrevivência pura, sem empatia. E isso nos leva a entender que o Pennywise que a gente vê, o palhaço, é apenas uma isca de todo esse anzol. A verdadeira criatura é algo que a nossa mente mal consegue processar sem enlouquecer. Aqui é onde a gente separa os monstros, o verdadeiro terror cósmico. Se todos eles são a mesma espécie, por que o Pennywise é tão especial? Porque ele é o vilão mais famoso. A diferença está na estratégia. A maioria dos outsiders são caçadores nômades ou oportunistas. O monstro de outsider mata uma criança, come o luto da família e foge para a próxima cidade. O Taki possui um corpo, usa até quebrar e busca outro. O Pennywise não. O Pennywise não é um caçador. O Pennywise é um fazendeiro. Pensa comigo aqui. Ele não quer apenas comer uma criança aleatória. Ele quer temperar a carne. No livro ele diz que o medo salga a carne. O Pennywise escolheu Derry não apenas como casa, mas como um curral. Ele hiberna por 27 anos, deixa a população de gado crescer, engordar, esquecer o trauma, e então ele acorda pro abate novamente. Ele manipula a cidade inteira. A indiferença dos adultos de Derry, a violência normalizada, o racismo, tudo isso é o Pennywise envenenando o solo para garantir que o sabor do medo seja constante. Enquanto os outros outsiders são animais selvagens, o Pennywise construiu uma civilização para ele mesmo. Ele é um executivo do caos. Ele tem um ego. E é exatamente esse ego que o diferencia dos seus irmãos. Por exemplo, o Dandalo quase matou o pistoleiro, mas ele foi enganado. O outsider foi descoberto pela Holly Gibney. Mas o Pennywise, ele se acha um deus. Ele subestima as crianças porque para ele nós somos formigas. E ninguém espera que formigas montem uma estratégia de guerra. E isso conecta ao nível mais alto da lore. O Pennywise, ou Witch, é o único que a gente tem confirmação que acessa o macroverso diretamente através das luzes da morte. Ele não é apenas um bicho físico, ele é uma porta aberta para o espaço Todashi. Quando você olha para os olhos dele, você não está vendo a alma de um monstro, você está vendo o vazio infinito fora do universo. Na hierarquia do King, eles servem diretamente ao Rei Rubro, a força máxima do caos que quer destruir a Torre Negra. Ele é o contraponto da tartaruga Maturin, que criou o universo num vômito acidental, diga-se de passagem. Então, ele não é apenas um palhaço, ele é uma âncora cósmica que impede que a realidade de Derry seja normal. No final das contas, o que torna os outsiders tão assustadores não são as presas ou as garras de aranha. É o fato de que eles conhecem a gente melhor do que nós mesmos e eles sabem que a gente é feito de emoção. Eles sabem que o medo é a emoção mais primitiva e deliciosa de todas. O Pennywise caiu, mas a gente sabe que no universo do King, o mal nunca morre completamente. Ele apenas muda de forma. No espaço Todashi, tá cheio de outras criaturas esperando uma fenda na realidade. E com a série It, Welcome to Derry, a gente viu essa origem, essa conexão com o macroverso explorada como nunca antes, né? A gente não viu nos filmes sobre. E agora a pergunta que fica para vocês é: você prefere o mistério do palhaço assassino ou a explicação cósmica de uma raça de devoradores de mundo? Eu particularmente acho essa ideia de família de monstros muito mais aterrorizante. Mas me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que vem por aí. E olha, quer dar aquela força extra aqui pro canal? Vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda assiste tudo em primeira mão. Não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.